Olá pessoal, continuando as nossas leituras, eu estou lendo vários livros ao mesmo tempo. Acho que já deve ter chegado a 10 livros aí, mas aos poucos eu volto a reforçar que a gente vai fechar todos eles, aos poucos, né? A estrada é longa e eu abri várias frentes aí, uns 10 livros mais ou menos aí, mas a gente a gente chega lá, tá? Haverá uns livros que eu vou dar mais prioridade e outros menos prioridade. Haverá livros que vai demorar meses para serem concluídos, outros vão demorar dias e outros podem demorar aí vários meses aí, mas a gente vai concluir aos poucos. Vamos ver um pouco da biografia do Bergson, O Intocável Fantasma da Vida, assim diz este livro, né, da biografia do Bergson. Bergson, O Intocável Fantasma da Vida, diz o título. Bergson, 1859 a 1941, ousou hastear a bandeira da metafísica. Talvez pela última vez, em meio aos fenômenos que a ciência era incapaz de esclarecer, com interação do corpo-mente, a memória ou as causas da variação genética, onde os filósofos tinham feito do tempo uma degradação da eternidade ou uma forma da nossa sensibilidade, Bergson localiza-o como o princípio absoluto do método filosófico, fazendo da intuição um pensamento em duração, entre aspas. No entanto, a contribuição bergsoniana não termina aqui. A sua insólita concepção diferenciadora do tempo faz dele um referente absoluto da filosofia continental na segunda metade do século XX, que não deixou de retomar questões como a superação da condição humana e da dualidade sujeito-objeto que Bergson abordou de forma clássica. Nele, o velho espiritualismo francês, herdeiro da sutileza de Pascal e vigorizado com a força do romanticismo alemão, sacode a preguiça e mergulha plenamente no estudo da ciência a fim de arrebatar as suas armas ao inimigo positivista que ameaça reduzir a consciência a um mero adorno cerebral. Bergson, capítulo 1. Antônio do Pazo Galego. Uma metafísica à altura dos tempos. Introdução. Abre aspas. Por que os antigos persas consideravam o mar sagrado? Por que os gregos lhe concederam uma divindade à parte, um irmão do próprio Júpiter? Certo é que tudo isso não carece de significado. E ainda mais profundo é o significado daquela história do Narciso que, por não poder se agarrar à doce imagem atormentada que via na fonte, mergulhou nela e se afogou. No entanto, essa mesma imagem podemos vê-la em todos os rios e oceanos. É a imagem do intocável fantasma da vida. E essa é a chave de tudo. Fecha aspas. Herman Melville, Moby Dick. Embora a metafísica tenha caído de desuso, não abandonou o grande palco sem entoar um último hino à altura das suas pretensões. É Henri Bergson que, em mais de um sentido, elabora a última grande metafísica do Ocidente, integrando todos os saberes do seu tempo em uma filosofia que se apresenta imodestamente como a superação da condição humana e a experiência total, sendo o seu ponta de lança o impulso vital, elan vital. Torna-se inevitável recordarmos a vontade de Schopenhauer, que concebeu
a anterior grande força metafísica do Ocidente. Encontramos aqui, no entanto, contribuições cruciais relativas aos problemas do tempo, da memória e do desenvolvimento da vida, que passa a ser redefinidos por completo. Bergson representa o ponto culminante de uma corrente filosófica que, sob a rúbrica do espiritualismo, acompanhou em segundo plano, como atriz secundária mais insistente, a filosofia moderna, desde Descartes, denunciando todos os abusos do mecanicismo e reivindicando a primazia absoluta da consciência e da vontade. Frequentemente, contudo, o seu excessivo desdém relativamente ao estudo da matéria o impediu de ser convincente, além de alguns círculos reduzidos. Foi necessário um filósofo de uma importância superior, grande, renovador, conceitual e simultaneamente entusiasta da ciência e mestre do estilo, para devolver a vantagem ao espiritualismo, precisamente no momento em que o cientificismo o submetia a um assédio encarniçado e o criticismo kantiano dava a metafísica como morta. Bergson é alguém de quem, de certa forma, a filosofia francesa estava há séculos à espera. Só agora se volta a afirmar orgulhosa, com seu novo embaixador à cabeça, rasteando as bandeiras da consciência, da liberdade e da criação. Por que Bergson? Por dois motivos fundamentais. Em primeiro lugar, ele liderou a moda intelectual, sendo provavelmente o pensador mais influente das 3 primeiras décadas do século XX na Europa. Com o sentido acessível, é preciso ter decomposto até o fim o que temos no nosso espírito para conseguirmos expressar em termos simples. E conceitos de uma ductibilidade pouco frequente, devolveu a filosofia ao epicentro da cultura. Poetas, romancistas, políticos, cientistas, pintores e cineastas de todo o mundo assistiram às suas conferências e congregaram-se em volta de seus textos que corriam como pólvora na Europa pré-bélica. Um público exaltado e ávido de discursos de ruptura deixou-se inspirar por um pensamento que fazia da novidade da criação a sua bandeira. Com a atração acrescida de se transmitir que por escrito, quer por viva voz, com uma cadência ágil e um ritmo envolvente, que valeram o seu autor o título de O Enganador, entre aspas. Ler Bergson, pronunciado com acento na segunda sílaba, é um exercício singularmente estético. Trata-se de filosofia. Mobiliza aquilo que se poderia chamar de razão imaginativa. As imagens intercalam entre longas e aracnídeas argumentações, fundidos âmbitos que julgamos previamente isolados: psicologia, biologia, física, arte, sociologia, religião, que se diria que emergem de um subterrâneo no qual, como em um sonho lúcido, os contornos se desvanecem e refazem. Uma pessoa deixa-se prender pela graciosidade do discurso, conservando, não obstante, a suspeita de que o animal filosófico que tem à sua frente não mostra todas as cartas, que há uma obscura engrenagem que torna possível esse discorrer aparentemente suave, mas de uma sutileza fora do habitual. Daí, segundo motivo para reivindicá-lo, a originalidade e precisão com que releu a tradição e abordou o fenômeno anteriormente marginalizados e condenados a um tratamento enviesado por parte da ciência e da filosofia. O riso, o déjà vu, o sonho, a hipnose, a superstição, o misticismo, a perda da memória, entre outros fatos psicológicos, foram refundados e forjados em seus próprios termos sobre o Nobel de Literatura Latege, o Pensador. E como qualquer clássico, entre aspas, além da fecundidade e da diversidade de sua obra, Bergson tem algo prodigioso, algo intempestível, para usar a expressão de Nietzsche, que nos impede de reduzi-lo a um conjunto de fatores históricos, por mais que estes continuem indubitavelmente
aí esse ingrediente secreto que ele mesmo procurou nos seus autores prediletos. Um filósofo teria dito o mesmo independentemente do momento de seu nascimento, mesmo que para isso tivesse tido que mudar de interlocutores. É difícil captar, reduzindo ao cúmulo dos clichês confusos, o moderno Heráclito, o hipnotizador das palavras, o anti-intelectual, uma série de rótulos, o filósofo do tempo, o vitalista, o espiritualista, que por serem muito amplos, perde a capacidade de nos pôr em contato com a intuição central que anima seu pensamento. É sem dúvida a intuição da duração, entre aspas, seu conceito-chave, que está no centro do pensamento de Bergson, a faísca que ateia fogo ao qual sempre retorna para aquecer e enfrentar um novo problema. Porque o filósofo, segundo pensava nosso autor, é antes de mais nada alguém que cria problemas e só os resolve porque fez um esforço para expô-lo. Os problemas filosóficos não preexistem em uma abóbada celeste, na qual seja necessário nos elevarmos e nos prendermos para desprendê-los. Também não se usam fatos da sociedade, é preciso que sejam inventados, e não por gosto, mas por necessidade. O que tem então de especial o conceito de duração, entre aspas, para que Bergson confiasse nele tão cegamente para a exposição dos problemas que tem a sua assinatura? Para começar, temos de advertir que ele sempre se mostrou renitente em atribuir-lhes uma definição fechada e definitiva, pois considerava que era preciso captá-la em experiências concretas e descrevê-la mediante raciocínios breves que funcionam quase como alucinações. Nesse sentido, trata-se de um dos filósofos mais fugidios, e a concorrência, como sabemos, não é pouca. Bergson costumava afirmar de início que se o tempo não acrescentasse nada ao real, o universo seria dado todo de uma vez só. No entanto, sentimos de imediato que não é assim. Coisas demoram, levam o seu tempo, e o indicador desse atraso à nossa consciência é, muitas vezes, o sentimento de impaciência. Para Bergson, esse sentimento é uma experiência inegável, porque está diretamente ligada à nossa ação sobre o mundo, que a prepara, na qual se prolonga. Daí o célebre exemplo da água açucarada. Depois de ajuntarmos um torrão de açúcar, podemos mexê-la mais depressa ou mais devagar, ganhando alguns segundos ao cronômetro sem dúvida, mas não podemos evitar sentir durante esse tempo uma diferença absoluta entre nossa própria duração interna, a de que queremos, pensamos e sentimos, e a duração material do corpo com o qual entra em contato. Dessa diferença, de tensões, uma vez integradas em nossa consciência, com dois trens que avançam lado a lado, permitindo aos seus passageiros trocar em breve a saudação, e surgirá a ação do corpo sobre a matéria. Se tomarmos esta última por real, devemos tomar também por real a série de estados psicológicos que conduziram a ela e a funcionaram com sua condição. O fato de a realidade estar habitada por processos e não por coisas, e Bergson era bom em conhecer a termodinâmica, sugere que ela mesma se retarda e acelera de forma absoluta, que é vacilação e esforço, e que não está decidida, mas decidir-se não é, mas também não escapa ou flui como uma torrente enlouquecida. Contudo, dura sob ritmos e tensões muito diversos. Essa duração possui, além do mais, um sentido. É uma chamada à nossa ação, a pista do exercício da nossa liberdade, e essa liberdade de todos os seres que rodam sobre a duração unifica-se globalmente no conceito do impulso vital que coroa a filosofia de Bergson. É sempre tempo para saber que o depois, entre aspas, acrescenta ao antes, entre aspas. Talvez seja possível sintetizar do seguinte modo a filosofia da duração: nada surge do nada. Caso contrário, qualquer coisa seria possível e perderíamos todo o rigor explicativo. Mas depois acrescenta algo ao antes, que não estava contido nele. Como é possível?
Como isso é possível? Em razão da natureza acumulativa, a criadora do tempo, que não pode ser assimilada de uma duração lógica, se A, então B, A logo B, nem uma soma linear, 2 mais 2 é igual a 4. O tempo real aumenta ou diminui a sua produção de novidade, mas não se conserva idêntico a si mesmo como um espaço. É invenção ou não é absolutamente nada. Não é um leque que mostra o mesmo abordado. Independente da velocidade a que abrimos, é uma orquestra cujo tempo influi profundamente na peça que produz, assim como o esforço que luta por tirar de si mais do que tinha antes é irreversível. Bergson parte de uma definição psicológica, entre aspas, do tempo, com base, portanto, no modo que temos de experimentá-lo interiormente. No entanto, não permanece fechado nessa definição, entendendo-a por analogia e totalidade do universo. Há uma boa razão para isso. Na sua opinião, é possível passar gradualmente de um tempo psicológico a um tempo físico, mas jamais conseguimos fazê-lo ao contrário. Por isso é preferível partir dos mais complexos, se não se levar em conta a consciência no início. Não a encontraremos mais tarde, ficando assim por explicar uma série de fenômenos relevantes. Como veremos, isso não tem importância se pretendemos conhecer o mundo cientificamente, mas tem e muitas se pretendemos fazê-lo por meio da filosofia, que se torna então metafísica. A metafísica é a experiência total. O imprescindível, portanto, não procede de uma limitação do nosso entendimento que um Deus ou demônio onisciente pudesse corrigir, mas a indeterminação tomada como princípio verdadeiro, do real. Mais especificamente procede de uma das duas tendências que habitam o que caracteriza o vivente, a consciência, pois a consciência é coextensiva à vida, diante do inerte. Onde quer que algo viva, diz-nos Bergson, introduz-se um desvio entre o estímulo e a resposta. A vida esburaca ou corrói o movimento para desviá-lo. Esse desvio se acumula na memória do ser vivo como se fosse uma bola de neve. O contrário ocorre com a matemática inerte, em que a eficácia do tempo se desfaz porque o antes e o depois tendem a se igualar. A matéria amnésica é quase uma sucessão de agoras idênticos, como se estivesse começando do zero a cada instante. Como nova advertência, uma das dificuldades de ler Bergson hoje é o desprestígio do termo espírito, que aparece em todos os grandes filósofos da modernidade e deixou de ser compreendido. Além de apreciação sobre as consequências desse aquecimento, pensemos o seguinte: para Bergson, o espírito é, diante da matéria, o que se pode tirar de si mais do que tinha antes, mediante o esforço que implica em se manter agarrado à existência, produzindo uma acumulação e um aumento do tempo. A vida é o domínio misto da existência no qual entram em contato espírito e matéria. A partir daqui, ele é o esforço insuperável do tempo. Introduz a novidade do universo. Alguém consegue, por exemplo, saber qual será o índice ou inclusive o título definido de um livro antes de tê-lo escrito? O evolucionista convicto Bergson tentará mostrar ao longo de sua obra que a evolução da vida, com toda a diversidade de espécies, responde à tentativa de uma força espiritual para inserir entre as rígidas cadeias da matéria, como se de um explosivo se tratasse, a maior soma possível de novidade. A vida é precisamente liberdade, inserindo-a na necessidade, transformando-a em seu proveito. Qual o objetivo dessa tentativa do impulso vital? Não é evidente ou, mais propriamente, não poderia sê-lo de antemão. Trata-se de superar o obstáculo, de abrir caminho para o outro, de inundar a diferença e repetição.
Recorda-se que Nietzsche tinha escrito algo parecido com relação à vontade de poder. Os fortes procuram, acima de tudo, distinguir-se. Em Bergson, o espírito é o domínio da pura diferença. No entanto, sendo todo vitalidade, falta-lhe ainda eficácia ou atualidade. Por isso, a consciência mantém-se tenazmente ligada a um corpo. Visto desse modo, o impulso é uma árdua negociação com a matéria, cuja finalidade é ludibriá-la. Como tantos outros pensadores do nosso tempo, Bergson julga que já podemos renunciar a Darwin. No entanto, a ciência só nos oferece aspecto material do processo evolutivo, que é o que interessa a nossa linguagem. Junto a esta última, Bergson situa a intuição, valendo-se dessa nova função do espírito, encarregada de não renunciar ao raciocínio, mas de pensar de outro modo. A filosofia deverá pôr-se à altura dos tempos e fornecer uma verdadeira metafísica da evolução. Filosofia de Bergson, inseparável dos seus livros. Foi, sem dúvida, uma aposta na liberdade que levou Bergson a fixar-se na adoração. No entanto, à margem da inegável atração do conceito que condizia com as inquietudes de uma época, a passagem do século X1X para o século XX, fascinada pela velocidade e pela chegada do motor explosão, temos de observar a necessidade com que se lhe impôs. Do modo como nosso autor concebia a filosofia, não é possível alguém se sentar num belo dia, escrever e decidir o que vai criar, o conceito filosófico, já para não dizer escrever um livro. É preciso, de certa forma, que não tenha outro remédio. Isso pode parecer paradoxal, pois antes dissemos que o autor outrora não se deduz a partir de circunstâncias em sua época. É necessário arriscar-se, dar seu salto mortal por cima daquilo que se espera dele ou dela. No entanto, dizemos agora que esse ato tem algo que o autor não escolhe. Como conciliar as duas afirmações? Não estaremos longe de entender a concepção do ato livre de Bergson se considerarmos que não há contradição entre elas. No entanto, não antecipamos os acontecimentos. Neste breve livro, iremos nos conformar em mostrar de modo sucinto a necessidade com que a duração se impôs ao seu autor e a liberdade com que ele permitiu enfrentar problemas de uma grande variedade sem perder a sutileza que caracterizou. Para isso, por conseguinte, não podemos perder de vista os livros que Bergson escreveu. Uma ideia permanece muito vaga enquanto não se destina a solucionar os problemas que apresentou. Poderíamos divagar eternamente sobre a duração, mas não mediremos o seu poder enquanto não soubermos quais são suas aplicações concretas, o que nos permite ver que antes não víamos, partindo do princípio que, como opinava esse filósofo, é apenas experiência que fornece a garantia de um acordo entre o pensamento e o real. Para tal, dividiremos a leitura em três partes. A primeira é o capítulo eminentemente biográfico, a segunda destina a mostrar de forma simples, mas fundamentada, como Bergson chegou ao seu conceito de duração, passando pela crítica à tradição e pelo seu particular método filosófico. A terceira trata-se de três capítulos que sintetizam seus livros principais. Esses três capítulos têm o nome de Três Fantasmas, entre aspas, o da liberdade, o da memória e o da vida. Não que Bergson considere assim, permanecem fantasmagóricos, entre aspas, inclusive ameaçadores, para todos aqueles que sejam capazes de imaginá-los como conceitos adequados. Só mais um detalhe: muitas vezes somos obrigados a ler que a filosofia se condenou à marginalidade por não se ocupar dos dados proporcionados pela ciência. Valha o que valer essa recriminação, é possível que Bergson tenha sido o último grande filósofo a escapar disso. O que não se diz tantas vezes é que, quando o filósofo se ocupa desses resultados, o que disponibiliza não é necessariamente do agrado dos cientistas. O mesmo ocorreria na relação à religião ou à opinião pública.
A filosofia não presta contas a nenhum poder estabelecido. Tem sua própria agenda, seu próprio campo de exercício demarcado por problemas e conceitos próprios. Como todos os grandes, Bergson contribui para traçar essa esfera e para reivindicar a sua autonomia. Procedeu sem dúvida à sua maneira, fazendo-nos entender que é a latitude da experiência e do pensamento racional aos quais só a filosofia acede com certa firmeza e ânimo. Nem a ciência nem a religião as alcançam porque não são o seu problema. Embora toda a empresa metafísica da ambição aqui esboçada seja, de certo modo, a história de um fracasso, aquele que resulta em tentar colonizar, entre aspas, por completo esse território que simultaneamente nos descobre. Trata-se, no caso do Bergson, de um magnífico fracasso na medida do seu tempo e do nosso, perante o qual não podemos deixar de nos espantar. Parei na página 16.